Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Bom, então hoje é dia 24 de janeiro, quinta-feira. Estamos começando mais um nosso papo de plástica aqui no consultório. O tema da nossa semana hoje, esse ano a gente falou um pouco sobre cirurgia de mama, falamos sobre câncer de pele semana passada com a doutora Elisa. E hoje a gente vai falar um pouco mais da parte de cosmiatria, de tratamentos que a gente faz aqui no consultório, botox, preenchimento, fio, tá? Quem quiser encaminhar perguntas que ainda não fez, pode mandar. Pode mandar por aqui que depois eu dou uma olhadinha ali. A gente vai passando as perguntas, ou vocês podem mandar pelo WhatsApp aqui do consultório, 996601669, tá bom? Bom, vou começar com algumas perguntinhas que eu acho uma coisa interessante que me mandaram, se tem idade ideal para esse tipo de procedimento. Então hoje a gente vai estar falando de toxina, o nome comercial mais comum é o Botox, preenchimento, né, que a gente tem uma linha grande de preenchedores de ácido hialurônico, que são aqueles produtos absorvíveis, tá? E os fios de sustentação, que o fio que a gente usa chama fio de silhouette, que também são absorvíveis. Então, para começar, acho que é uma coisa importante para a gente falar que a maioria, que os produtos que a gente usa são todos produtos absorvíveis, que tem como a gente reverter o organismo absorver. Por quê? Quando se usa um produto que ele não é absorvível, principalmente em forma de seringa, né? Se você tem alguma complicação tardia, alguma rejeição, algum granuloma, alguma formação de nódulo, você não consegue tirar totalmente aquele produto, né? E aquele produto, se tem durabilidade X, né? Se ele é não absorvível, vai ficar lá o tempo todo. E aí você tem maior dificuldade de tratamento se aquele produto é não absorvível. Se você tiver alguma reação a um produto e ele é absorvível, você sabe que tem um momento que ele vai ser degradado totalmente e aquele problema, teoricamente, vai ser resolvido, tá? Então, o ideal é que a gente trabalhe com produtos absorvíveis, tá bom? Então, isso a gente está falando de toxina botulínica, dos ácidos hialurônicos e dos fios de sustentação absorvíveis. O que é fio de sustentação não absorvível? Por exemplo, que se fazia antigamente, falava de fio russo, fio de ouro, né? Que eram fios com umas garrinhas que enganchavam na pele e faziam tração, faziam como se fosse um efeito lifting. Hoje a gente tem alguns fios que tem sim umas garrinhas, não são garrinhas, na verdade são cones. Ele é um microcone que tem no fio, e esse fio é feito de ácido polilático, que é um precursor, vamos dizer assim, um precursor do colágeno. Então ele trata a pele, tem um efeito de tração, mas ele também tem um efeito de bioestimulador, ele está estimulando o colágeno ali naquela região, tá? Então ele vai melhorar também a textura daquela pele. Então ele faz um efeito sim de liftingzinho, leve, e também trata aquela pele. Então, uma das perguntas é, esse fio é absorvível? Dá pra ver na pele? Serve para rugas ao redor dos lábios? Então, o fio é absorvível, que é o ácido polilático, a durabilidade é em torno de 2 anos, porque ele vai absorver o fio para produzir colágeno. E o tempo que nosso organismo demora para degradar aquele colágeno é em torno de 2 anos, tá? Dá para ver na pele? Depende. Se o paciente tem a pele muito fina, às vezes o cone pode sim no comecinho ficar visível. Então, se aquela pele, um papelzinho, paciente que não tem muita derme, que é essa camada mais profunda, às vezes acontece dele ficar visível, mas também não é a melhor indicação. A melhor indicação é que tem um paciente com uma certa espessura de pele. Então, se a pele é muito fina, não é bom você passar o fio para ele não ficar visível, tá? E serve para as rugas ao redor dos lábios. Então, geralmente o silhouette a gente usa, por exemplo, para ângulo de mandíbula, paciente que às vezes tem essa marquinha aqui, né? O pessoal chama isso de bulldog. Com o tempo a pele vai cedendo. Você tem um paciente que já tem sustentação, ele já fez, por exemplo, um preenchimento, tem um malar bem posicionado, tem um ângulo de mandíbula bem posicionado, mas ainda tem uma pelinha, então você pode fazer uma leve tração, trazer essa pele um pouquinho para trás, para melhorar o contorno de mandíbula. Você pode, por exemplo, paciente que tenha o sulco nasogeniano, que é essa região aqui mais marcadinha,
também você pode fazer o fio nessa região para tracionar um pouquinho isso para trás para melhorar. Agora, aquelas ruguinhas em volta da boca, periorais, que a gente fala, que todo mundo fala, chama isso de código de barra, nessa região não é esse fio, tá? O ideal é que a gente faça outros tipos de tratamento. Por exemplo, a gente, falando de preenchimento, falando de ácido hialurônico, aí a gente entra com o Volite. Que o Volite é aquele produto que faz uma hidratação profunda da pele. Nessa região em volta dos lábios, as linhas, os códigos de barra, a gente pode associar, por exemplo, a toxina botulínica, se eu tiver que relaxar essa musculatura, e associar o Volite se eu tiver rugas mais finas para fazer hidratação e melhorar. Agora, se eu já tiver pacientes com essa marca muito profunda, às vezes você precisa partir para outros tipos de procedimento, né? Alguns peelings mais profundos, ou a parte cirúrgica mesmo, né? Para aí sim aquelas rugas mais profundas a gente melhorar de outra forma, tá? Agora, para os casos mais comuns, que são rugas mais finas, geralmente associar a toxina com o Volite. Existe no mercado alguns fios que chamam fios de PDO, que foram liberados, na verdade, eles ainda não são liberados pela Anvisa, estão em final de fase, né, para liberação, mas tem muita gente que traz de fora, né, e acaba fazendo. Ainda é um pouco controverso o uso desses fios, né? Tem uma linha de estudo que fala de melhora de colágeno com o uso desses fios, e tem uma outra linha de estudo que fala talvez em algumas fibroses em certas regiões com o uso do fio. Então, ainda não é tão certo da gente indicar fio de PDO, por exemplo, tá bom? Então, ainda é um tipo de fio que está em estudo. E falando de fio também, tem como esse fio levantar a sobrancelha e qual tipo de produto que usa? Então, é o mesmo fio, o fio de silhouette, que é o fio de ácido polilático, e assim como ele pode ser usado, por exemplo, para ângulo de mandíbula, ele pode ser usado para terço médio, como a gente já falou, e pode também ser usado para sobrancelha, tá? E é muito legal porque às vezes tem paciente que não tem a musculatura tão forte nessa região, então a sobrancelha não é tão arqueadinha, é aquele olhar mais triste, que a sobrancelha começa mais alta e nas laterais vai descendo, né? Então, quando o cantinho da sobrancelha tá mais baixo, você pode passar um fiozinho por baixo e tracionar. Em alguns pacientes, quando a gente faz a toxina, faz o Botox, por exemplo, nessa lateral, né, trata a região de cima, relaxando essa musculatura, a gente faz com que o músculo que puxa a sobrancelha para baixo relaxe, então ele vai parar de puxar e vai deixar só o músculo frontal trabalhando. Então, geralmente com o Botox também acaba subindo o cantinho da sobrancelha. Mas tem paciente que não tem essa musculatura lateral aqui forte, então mesmo com Botox não sobe. E aí a gente pode lançar a mão então do fio de silhouette para o cantinho da sobrancelha, que fica muito bacana, com essa mesma durabilidade, tá? Em torno de 2 anos. Aqui, ó, tem um esqueminha da musculatura da face que eu queria mostrar pra vocês, que eu acho bacana. Bom, deixa eu trazer um pouquinho pra trás, que aí os dois canais conseguem ver. Ó, deixa eu pegar aqui um lápis pra vocês entenderem melhor. Como a gente é bonito por dentro, né? Bom, então aqui a gente tem um esqueminha falando um pouco sobre a musculatura da face, tá? Então, quando a gente fala, né, eu falei, olha, eu relaxo o músculo que traz a sobrancelha para baixo e deixo o outro músculo funcionando, é isso aqui, ó. Aqui é a musculatura que está ao redor dos olhos, que é o músculo orbicular, que a gente fala. Ele tem a função, né, de fechar os olhos, e nesse fechar os olhos ele traz a sobrancelha, que estaria mais ou menos aqui, para baixo, tá? Então eu tenho que bloquear essa musculatura aqui para relaxar essa sobrancelha que está aqui em cima. E esse outro músculo aqui é o músculo frontal, que é o músculo que faz isso aqui, faz a elevação da sobrancelha. Então, para levantar a sobrancelha, o que eu preciso? É um cabo de guerra. Eu preciso fazer com que esse músculo aqui relaxe e esse músculo aqui funcione, tá? Então, relaxando esse músculo, esse aqui vai funcionar e vai tracionar essa sobrancelha mais para cima. Só que tem gente que esse músculo não vem até aqui na lateral, ele termina um pouquinho antes. Às vezes termina aqui. E às vezes mesmo eu bloqueando, aqui não sobe tanto.
E aí nessa situação o fio é bacana, porque aí o músculo não tem para ele puxar, então eu venho, faço isso com a tração mecânica. Então passo o fiozinho lá por dentro, faço um furinho aqui na linha do cabelo, desço, meio que laço o cantinho da sobrancelha e retorno, tá? Nessa região aqui lateral, tá bom? E aí, nas outras, o que eu também quero mostrar com esse esqueminha aqui muscular? Às vezes o paciente chega pra mim e fala, doutora, eu queria fazer o botox, mas eu queria fazer só nessa minha ruguinha aqui, ó. Ou então eu queria fazer só aqui na lateralzinha no meu pé de galinha. Então vamos lá. Aqui, ó, essa região toda aqui a gente fala de terço superior. Então a gente divide a face em 3 terços. Terço superior, médio e inferior. No terço superior, a gente consegue ver que a musculatura ela é toda imbricada. Onde começa uma, termina a outra. Então, onde tem o orbicular aqui, já tá vendo que tem o frontal. Tem o frontal aqui, ó, aqui é onde tem a ruguinha aqui da braveza, do meio. Eu já tenho outro músculo embaixo também associado. Então, onde tem um, eu tenho outro músculo também. Então, se eu venho aqui, coloco toxina, relaxo esse músculo aqui, frontal, corrugador, o prócero que também tá por aqui. Bloqueio só essa região, o que vai acontecer? Aqui vai estar paralisado e a musculatura em volta vai perceber. Vai falar assim, olha, mas aqui tá parado, então tá acontecendo alguma coisa diferente. Vai começar a fazer mais força em outra região. Então, às vezes, no frontal, que não tinha ruguinha, vai começar a ter. Porque ele vai tentar compensar, como se fosse um cabo de guerra. Se eu parei de funcionar de um lado, eu vou começar a funcionar mais forte de outro, tá? Então, esse cabo de guerra acaba aparecendo rugas em outras regiões e também faz com que a durabilidade do produto seja menor, tá? Então, aí o meu Botox que ia durar lá de 4 a 6 meses, passa a durar 2, porque você fez numa região só mais localizada, tá bom? Então, não é o ideal é que a gente trate toda essa região conjuntamente, o terço superior todo, tá bom? Isso também serve quando o paciente quer fazer só aqui na lateralzinha, né? Aqui também tem um outro musculinho, ó, que é o do nariz, né, que a gente chama de bunny lines, essas ruguinhas quando o paciente enruga aqui na lateral do nariz. Então aqui também é uma outra região que a gente pode fazer toxina. Às vezes o paciente fala, mas doutora, tem umas ruguinhas aqui, ó, começa a descer pra lateral, que eu também queria fazer botox. Só que aqui já começa a pegar o músculo do sorriso. Tá vendo aqui esses 2 musculozinhos? Então, eles que fazem a gente sorrir. Se eu desço muito com o Botox ele não relaxa, ele não é uma toxina que vai relaxar essa musculatura. Então, se eu relaxo muito para baixo, eu difundo esse produto por um músculo que vai fazer eu sorrir. Aí o meu sorriso fica bloqueado, minha boca não sorri e eu fico esquisita, tá? Então, a gente tem uma certa limitação até onde eu posso aplicar a toxina aqui nessas ruguinhas. Se eu tenho ruga aqui muito para baixo, o tratamento já não pode ser mais toxina. A gente tem que fazer um outro tipo de tratamento, uma hidratação profunda, ou às vezes associar com laser ou com microagulhamento para melhorar aquela ruguinha dessa região, tá? Então, pra gente fazer toxina, eu preciso saber essa anatomia, eu preciso saber onde que tá o músculo de cada paciente, né? Não é uma receitinha de bolo, só que é um esquema, mas cada paciente, de acordo com a sua movimentação, a gente consegue saber se enruga, se tem um músculo mais medial ou se o músculo é mais lateral, né? Aonde que eu tenho mais força, né? Às vezes um lado é mais forte do que o outro, então eu também preciso individualizar essas doses. Aí tocou meu celular. Isso. Deixa eu aproveitar e falar de padrões para mostrar para vocês também essa outra questão de padrões. Vou mostrar o fiozinho. Ó. A gente falou um pouquinho do fio, né? Então, nesse esqueminha aqui, ó, fala de 2 regiões bem legais que a gente pode, que são as 2 principais, só não tá aqui esquematizado a sobrancelha, mas ó. Então, onde que a gente passa geralmente os fios, ó? Ângulo da mandíbula, junto com o terço médio, para tracionar um pouquinho, melhorar esse suco. Ângulo da mandíbula, ou 2 no terço médio, por exemplo. Geralmente, quando a gente faz fio,
o fio ele tem uma força de tração, mas ele não tem tanta força como um fio cirúrgico, como uma cirurgia, por exemplo, né? Então, a gente geralmente associa os fios. Então, geralmente a gente faz em dupla, 2 no ângulo, 1 no ângulo e 1 no terço médio, pescoço geralmente 2 ou 1 no ângulo, 1 no pescoço, para um dar suporte para o outro, tá? Para eles conjuntamente conseguirem fazer uma tração interessante. Então, o único lugar que a gente usa só um par de fio é a sobrancelha, né? Que aí a gente usa um para cada lado. Agora, geralmente terço médio e terço inferior, a gente usa geralmente pares. Pares ou trios, dependendo da flacidez que a gente quer tratar, tá? Ó, agora em questão de padrão, para vocês verem como tem diferença de anatomia. Vamos lá, falando um pouquinho, ó. Aqui, vamos ver. Vou mostrar um pouquinho mais próximo no celular de um, depois eu mostro no outro, tá? Ó, deixa eu levantar aqui um pouquinho. Aqui. Tá vendo como tem diferenças? Ó, a última foto é com a ruga bem mais evidente. E aqui é mais tranquilo. Ó, essa aqui tá mais lisinha e aqui tá bem evidente. Então isso, né, tem paciente que enruga muito, tem paciente que enruga pouco. Então isso eu também consigo individualizar a dose, né? Ou eu vou fazer mais pontos, ou eu vou tratar mais essa região. Tem paciente que faz mais ruga aqui, então às vezes eu preciso fazer mais volume aqui. Tem paciente que não enruga quase nada na lateral, então a gente vai fazer pouca quantidade. Então a avaliação clínica, né, pra gente fazer a movimentação, pede pro paciente fazer careta, faz força de brava, faz cara de assustada, sorria, né? Então isso tudo é importante enquanto a gente está fazendo a marcação de onde vai ser aplicado o produto, para aí a gente conseguir individualizar e ter uma resposta melhor, tá? O Botox, todo mundo me pergunta, eu preciso fazer retoque. Na verdade, a gente não chama isso de retoque, a gente fala isso de complemento. Por quê? Eu estou trabalhando com o músculo, né? O músculo, ele é individual e tem uma anatomia. Então, a gente vai fazer uma dose para cada paciente e eu preciso avaliar quanto dessa dose que foi eficaz. Então, eu sempre peço retorno em torno de 15 a 20 dias para a gente ver como que ficou, se aquela musculatura, principalmente se é a primeira aplicação, né? Se aquela musculatura reagiu de acordo com o que a gente esperava, tá? Tem paciente que precisa de menor dose ou paciente que precisa de mais. Tem paciente que com aquela dose que a gente colocou já ficou jóia, bacana, não precisa fazer nenhuma outra complementação. Tem paciente que às vezes um lado é mais forte, o outro lado é mais fraco, um lado pegou melhor, outro lado menor, então às vezes pode ser que faça uma ou duas picadinhas no retorno para complementar. E aí numa segunda aplicação, que a gente já fez esse esquema de tratamento, já sabe como é que foi a primeira aplicação, a segunda aplicação você já vai mais direcionado, né? Então você já tem o histórico desse paciente, já sabe qual foi a resposta àquela medicação. E aí você consegue já manter o plano de tratamento, por exemplo, da primeira, né? Mas a gente sempre vai reavaliar, porque às vezes a musculatura, a dinâmica do músculo também pode mudar de uma aplicação para outra. Então a gente vai comparar se o que eu estou achando que hoje é o necessário, vou comparar com o plano de tratamento dele de 6 meses atrás, de 4 meses atrás, para a gente manter ou diferenciar, tá? Idade. Tem idade ideal para esses tipos de procedimento? Não, na verdade não tem idade, né? O que acontece? É que cada paciente tem uma anatomia, cada anatomia vai fazer esse paciente envelhecer de uma forma, né? Tem pacientes com 24, 25 anos que eu preciso fazer pescoço, por exemplo, que tem uma musculatura muito forte do pescoço. Tem paciente que tem 40 anos que nunca fez nada, né? Nunca fez face, nunca fez pescoço. Então depende muito da genética, da força que tem cada musculatura, tá? Então uma idade específica não tem. O que tem é qual vai ser a necessidade de cada um, tá bom? Uma outra pergunta que fizeram, que eu acho que eu já respondi, mas o fio de sustentação é o mesmo que o fio de ouro? Então não, né? O fio de sustentação que a gente usa é o fio de silhoete, que é o ácido polilático absorvível. O fio de ouro é um fio antigo, né? Que não se usa mais, que era inabsorvível, tá? O que esse fio faz? Então, o fio que a gente usa, ele faz tanto uma estimulação do colágeno, então melhora a textura da pele, e ele também vai fazer uma tração. Então, casos que eu tenho uma flacidez leve, ele vai fazer com que essa pele tenha um pouquinho
de lifting, faz um efeito lifting, tá? Fica a marca quando faz o fio, seria só no rosto. Então, quando a gente faz o fio, eu tenho que fazer um furinho, que é onde ele vai, por onde ele vai entrar, né? E o furinho por onde ele vai sair. Onde ele vai entrar, pode ficar uma preguinha, né? Que a gente tracionou a pele para aquela região, pode fazer uma marquinha ali, tá? E seria só no rosto? Existe também já os fios de uso corporal. Então, pode ser feito sim em outras regiões, tá? Abdômen, por exemplo, paciente que tem um umbigo triste, quer fazer nessa região, existe uma técnica que a gente faz vários fios, aí é um leque de fios que são feitos para também melhorar, estimular o colágeno naquela região, fazer essa pele dar uma tracionadinha, tá? Então já tem também para uso corporal. E para quem que é indicado o fio de sustentação? Então é um fio que é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Então, o segredo do fio é a indicação. Então, se eu tenho uma boa indicação, eu tenho um bom resultado. Se eu indicar para todo mundo, vai ter gente que vai ficar bom, vai ter gente que vai ficar ruim, tá? Então, eu não posso ter uma pele muito fina, porque se eu tiver uma pele muito atrófica, esse cone não vai ter onde se encaixar, não vai ter onde enganchar. Então, você vai passar e ele vai escorregar, tá? Então, eu também não posso ter uma pele muito fina. Eu também não posso o paciente ter o rosto pesado. Então, o paciente tem um rosto muito cheio, eu também vou ter pouco resultado, tá? Porque uma pele pesada, um rosto pesado, a tração que o fio oferece não vai ter, eu não vou ter sustentação dessa tração, tá? Então também não é um bom candidato. Então quem que é o melhor candidato para o fio de sustentação? Paciente jovem, entre 30, 45, 50 anos, de 30 a 50 anos mais ou menos, que tem uma pele de espessura boa, né? E que tem uma flacidez de leve para moderado. Se eu tenho uma flacidez mais grave, a indicação já é cirúrgica, né? Então é aquele paciente que está sempre se cuidando, que quer dar uma melhoradinha, que quer estar sempre bem, né? Que não quer fazer uma coisa drástica, não quer envelhecer totalmente para depois ir lá na frente corrigir tudo. Então o paciente que sempre está se cuidando é o paciente que sempre vai ter uma boa indicação de fio, tá? Esse fio é absorvível sim, né? Com essa questão de durabilidade em torno de 2 anos, tá? Então, eu acho que de fio é isso. Agora, voltando um pouquinho para a toxina. Quando sorrio, aparece a minha gengiva e fica muito estranho. Tem alguma coisa que possa fazer para melhorar? Tenho vergonha ao sorrir. Então, a gente chama isso de sorriso gengival. Tem paciente que sorri e não aparece só os dentes, aparece os dentes e a gengiva, né? Então, pro sorriso gengival, isso geralmente é muscular, né? Então, a gente tem que relaxar essa musculatura aqui acima da boca. Relaxando essa musculatura, o sorriso fica mais baixo, fica mais linear, tá? Pacientes que têm uma discrepância óssea, então tem o osso muito alto, existe também uma cirurgia que é feita para raspagem desse osso, diminuição da altura. Então, você tem que tirar um pedaço de osso. Aí você encosta a maxila mais para cima e aí o lábio acaba descendo. Para casos mais severos, tá? Para casos mais leves, a gente faz a toxina, que aí relaxa essa musculatura, o lábio desce. No começo o paciente estranha, porque você perde um pouquinho essa força, né, da musculatura ao sorrir, mas depois isso vai acostumando e o sorriso fica mais natural, né, marca menos. Então, quando o paciente faz, no começo, na primeira semana, dá uma estranhadinha e depois fica feliz e acaba fazendo novamente, né, porque tira aquele estigma, né, de sorrir, perde essa vergonha que a paciente colocou, tem vergonha ao sorrir, então isso também acaba melhorando bastante, né? A paciente se sente mais confiante, tá? Tenho várias rugas perto do olho e na bochecha. O preenchimento resolve? Então, se eu tenho ruga, eu preciso diferenciar que tipo de ruga é essa. Se é uma ruga à movimentação ou se é uma ruga quando está a paciente paradinho. Então, se é uma ruga movimentação, por exemplo, perto do olho, melhor a gente fazer toxina, porque eu tenho uma disfunção da musculatura, tá? Agora, se eu tenho uma ruguinha mais estática, eu tô paradinha, eu tenho uma ruguinha, eu posso tratar isso com um Volite, eu posso tratar com uma hidratação profunda, que aí eu vou devolver água para aquela região, aquela ruguinha que tá começando, vai dar uma esticadinha e vai melhorar, tá? Agora, se eu tenho já um envelhecimento, que esse rosto já está descendo, a hora que você traz o preenchimento para essa região perto da bochecha, essa pele dá uma esticadinha e aí também melhora essa ruguinha. Então,
Tratar rugas depende do tipo de ruga que a gente tem. A gente precisa avaliar se é uma ruga dinâmica, se é uma ruga estática e se é por falta de volume ou não. Fazer o Botox tira a expressão facial? Não. Ó, eu tô com Botox, né? Que eu mostrei pra vocês lá no Stories e lá no feed também tem foto minha. A gente continua fazendo expressão, só que não marca tanto, ó. Eu continuo fazendo cara de brava, continuo levantando a sobrancelha, continuo sorrindo, né? Então a ideia é que a gente deixe o resultado mais natural possível, né? Não é para deixar o paciente com o rosto estigmatizado nem com cara esquisita. A gente tem que fazer uma dose que seja natural, né? Que tenha um resultado bacana, que as pessoas olhem para você e não tenham certeza que você fez alguma coisa. O ideal é que as pessoas fiquem em dúvida daquilo que você fez. É importante que as pessoas fiquem na dúvida e que você só saiba, né? Porque se você faz um procedimento que todo mundo olha e fala, não, fez e tá esquisito, é porque ficou over, ficou muito, né? Ficou exagerado. Então a intenção é sempre a gente melhorar, mas sem deixar estigmatizado, tá bom? Então, o que o Botox faz? Ele tira a expressão que tá excedente, que tá a mais, que tá marcando muito. Faz aquele músculo ficar um pouquinho mais relaxado, mas você tem que continuar movimentando. Não é pra ficar triste, feliz, com cara congelada, tá bom? A intenção é que a gente continue movimentando, tendo expressão, tá? Então isso depende da forma de aplicação, da quantidade de aplicação que é feita e do profissional conhecer a sua anatomia, né? O Botox tira a sensibilidade do rosto? Não. Continua normal, você põe a mão, não tem nenhuma alteração de sensibilidade, tá bom? O Botox ele vai agir na musculatura, então vai fazer com que o músculo fique um pouquinho mais relaxado ali, tirando aquelas rugas de braveza, aquele ar de cansaço, tá? E tem outras regiões que a gente pode fazer Botox? Tem. Então, por exemplo, a gente falou aqui, né? Tá falando de expressão, então tá falando de terço superior. A gente falou do sorriso gengival, tá falando de terço médio. Eu comentei agora há pouco que tem paciente que eu faço o pescoço, então o platisma, quem tem esse músculo aqui, né, muito forte, a gente também pode fazer. E ele também, quando a gente relaxa esse músculo aqui do pescoço, também melhora o contorno. Então, se o paciente tem um contorno não muito bem definido, às vezes é um músculo que está puxando isso para baixo. Então, quando a gente relaxa, né, relaxa essa musculatura aqui inferior, a gente também consegue melhorar o contorno mandibular, tá bom? Então, a gente pode fazer aqui pro sorriso gengival, pode fazer também aqui, ó, perioral, quando eu tenho aquelas marquinhas, o código de barra, né? O paciente tabagista tem muito essa marquinha, né? Que faz muito bico para fumar, então aqui acaba ficando bem evidente, então a gente pode fazer nessa região. Também pode ser feito aqui embaixo, né? Às vezes o paciente enruga muito o mento, que é o queixo, então a gente também pode relaxar essa musculatura. Então tem várias regiões que a gente pode fazer. E extrafacial também, né? Então, por exemplo, pode fazer para quem tem um suor excessivo na axila, né? Então quem fica pingando, ou quem fica aquela marca de suor, que tem que ficar escolhendo a cor da roupa, o paciente não pode usar cinza, por exemplo, né? Porque aí marca muito. Então para hiperidrose a gente pode fazer. Melhora muito, dura bastante tempo também, dura em torno aí de 10 meses quando a gente faz para axila. Então às vezes o paciente volta para fazer só uma vez por ano ou a cada 10 meses, né? Então é uma região bem interessante de fazer, que dá uma qualidade de vida assim, né? Os relatos quando o paciente faz são os melhores, né? Porque aquilo incomoda muito mesmo. Então por mais antitranspirante que use, desodorante, às vezes o odor também é muito forte, então ajuda bastante, tá? Então em todas essas regiões faciais, né? Colo também a gente pode fazer, né? Quando o paciente tem aquelas ruguinhas, a gente associa também Botox com hidratação profunda, tá? Então acho que seriam mais essas regiões, né? O que mais? E se fizer o Botox, tem que fazer sempre? Não necessariamente. É bom que faça, porque você vai estar fazendo uma dose também preventiva, né? Então imagina assim, que você tem essa ruga aqui que é muito profunda, né? Tem muito paciente com essa marquinha aqui entre as sobrancelhas bem forte. Se você faz a toxina, aquele músculo relaxa, ótimo, você já está ficando ali bastante tempo sem forçar, sem fazer com que aquela ruga fique profunda.
Mas se você fez, aí deu 6 meses não fez, deu 1 ano não fez, deu 2 anos não fez, aquele músculo já está movimentando totalmente normal. Então ele vai fazer de novo aquela marquinha mais profunda, então vai afundar novamente. E aí quanto mais profundo for essa ruga, maior a dificuldade para a gente tratar novamente. Aí a dose às vezes de toxina que você vai ter que fazer lá na frente não é o suficiente para fazer com que essa ruga suma completamente. Às vezes você precisa associar outras tecnologias a isso. Então, o bacana de você fazer sempre é porque você vai manter o resultado que você teve. Você vai estabilizar um pouco o seu processo de envelhecimento. Mas ele não é uma obrigatoriedade, tá? Se você fizer e depois não conseguir fazer mais, você não vai estar pior por conta disso. Não. Vai estar melhor, porque você já retardou esse envelhecimento aí pelo menos de uns 4, 6 meses. Agora, se você fizer sempre, conseguir manter sempre, né, a cada 4 ou 6 meses, 2 vezes por ano, que seja, você vai ter um resultado cada vez melhor, tá? Vai ficar com a ruguinha, sempre vai estar ali, né, preventivamente, evitando dela ficar mais funda, tá bom? O que não posso fazer após a aplicação do Botox do preenchimento? Pode trabalhar ou tem que fazer repouso? Então, a gente pede para 4 horas depois de Botox não fazer atividade física, não ficar baixando muito a cabeça, não ficar perto de lugar quente e também não pode apertar a região que fez, tá? No dia seguinte, vida normal, ou 4 horas depois também vida normal, pode fazer as atividades. A gente pede para não ficar abaixando, não mudar muito a postura, porque às vezes se você ficar muito baixo pode migrar. Aquele líquido que você colocou ali, ele pode mudar um pouquinho a localização e às vezes ir para algum músculo que você não quer, tá? Por exemplo, próximo do olho, a gente tem um músculo que levanta, né, que abre o olho, que é o levantador da pálpebra. Às vezes, se o Botox migra para essa região, faz esse músculo ficar paradinho, e aí se ele não abre o olho, quer dizer que o olho ficou caído, né? Então, às vezes o paciente pós-Botox, em vez de abrir o olho normal, fica com uma pitose, que é quando o olho fica um pouquinho mais fechadinho, tá? Então, isso é uma complicação, ou porque fez uma região que não poderia fazer, ou porque não deu essa orientação para ficar sem deitar, né, essas 4 horas, e aí às vezes a toxina acaba migrando para esse outro músculo e tem a pitose. Aí você tem que fazer estímulos elétricos para aquele Botox absorver mais rápido, para você perder o efeito dele para o olho voltar a abrir, tá? Então, é uma complicação que pode acontecer. E para preenchimento não tem essa questão de 4 horas, né? É mais fechar o furinho mesmo, da onde foi feita a picadinha, mas depois de preenchimento não tem isso. Você pode deitar, pode fazer as suas atividades habituais, né? Não tem tanto, é mais a toxina mesmo que pode ter essa migração, porque a gente está trabalhando, ela é líquida, né? Agora o preenchimento não, ele é mais viscoso, então onde ele tá é onde ele vai ficar, tá? O que não pode também é ficar apertando, né? Massageando a região que foi colocado o produto, né? Pra não perder o resultado que a gente ganhou na hora do preenchimento. Quando a gente faz preenchimento, o resultado ele já é imediato, então você já consegue ver mais ou menos qual o resultado que você vai ter. A toxina ela vai demorar pelo menos 72 horas para começar a fazer o efeito, tá? Então, geralmente 3 dias para a gente começar a ter o efeito. Com um pico em torno de 15 dias e depois entra num platô, então fica estável a duração dela e a gente faz o retorno nesse período. O preenchimento que você colocou, ele já é mais previsível, você já está vendo mais ou menos na hora como que ele está ficando. Incha um pouquinho, claro, no dia da aplicação. Depois da aplicação ele incha um pouquinho, mas ele não te tira das atividades diárias, tá? Você pode voltar para o trabalho, não vai ter problema. Mas a gente também pede o retorno em torno de 20 a 30 dias para a gente reavaliar. Ver se a gente vai precisar também continuar fazendo o tratamento. Porque às vezes você programa 10 ampolas para um paciente, para o tratamento. Ele faz 4 no mês, 4 no outro mês e 2 depois no mês seguinte, né? Ou faz 5 no mês, 5 no outro, né? Então a gente também vai nesses retornos continuando a essa programação que a gente fez, tá? O que mais? 6h15. Ei, falei demais. Eu vou dar uma rodadinha aqui nos comentários para ver se a gente tem alguma pergunta específica. Vamos lá, tremi aqui no Insta. Vamos ver. Calma aí. Oi. Teve gente que pôs oi.
Dina, Rosânia, Nath, Natália. Oi, Dina, obrigada. A Dina escreveu parabéns, muito didática, obrigada. Vocês sabem que eu vou improvisando aqui, né? Pego aqui um esqueminha, vou mostrando. Oi, Raquel. A Rita, oi. Vamos ver. Doutora, tem idade mínima para o uso de toxina? A Ju Rosa perguntou. Oi, Ju. Não, Ju, não tem idade mínima. Na verdade, até crianças, né, que tem alguns espasmos neuromusculares, problemas neurológicos, podem fazer geralmente a partir de 2 anos, tá? Que aí o neurologista faz para outras indicações, mas idade mínima não. Então depende, a gente está falando de tratamento estético, então depende da evolução mesmo, né, do grau de envelhecimento de cada paciente, e da força da musculatura de cada paciente, da absorção. Às vezes paciente jovem, mas emagreceu muito, aí fica com aquele rosto mais marcadinho, mais caidinho, também já pode fazer, tá? A gente sabe, né, que assim, na média geral, a partir dos 25 a gente começa a envelhecer. Cedo, né? Mas a gente já começa a degradar mais colágeno do que a gente produz, né? Então, geralmente, a partir dos 25, a gente começa a fazer algum tratamento estético já, tá? Não é precoce, não. William, grande abraço, excelente profissional. Oi, William Pertilli, tudo bem? Obrigada, viu, pelas indicações. Gente, eu acho que de pergunta do Insta não temos nenhuma. Vamos correr aqui no Face. Oi, Kátia. Marcelo, oi, Má. Olha eu aqui, né? Peraí, turma. Deixa eu virar aqui. Ó, até o maridão tá assistindo. Oi, amor. A Rê, oi, Rê. Karina. Minha mãe, bonitinha. Ricardo. A Geisa, oi, Dina. Então, acho que é isso, né? Gente, então acho que hoje o nosso papo estamos encerrando por aqui. Se vocês tiverem algum colega, algum amigo, esposa, marido, a gente não faz só em mulheres, a gente também faz nos homens, né? Os homens estão cada dia se cuidando mais, que eu acho que isso é super importante, também deixar o semblante mais tranquilo, mais descansado, né? Não é só quem quer exagerar que faz procedimento, muito pelo contrário, né? A gente faz muito mais com o outro, com outra indicação, de ficar melhor, né? Melhorar aquilo que você já é, tá? Que ficar natural, tá bom? Então, se tiver marido precisando fazer, esposa, amigo, compartilha, tá? Para também essas informações poderem chegar. Hoje eu li na internet uma frase que as pessoas falam muito do que acham que sabem, né? E falam pouco daquilo que realmente sabem. Então, esse nosso espaço é justamente para isso, para a gente falar para vocês do que a gente sabe, né? Desmistificar o que muitas pessoas que não sabem falam, né? Para vocês terem informação de qualidade e, de fato, o que é real. O que é mito, o que é verdade, o que acontece, o que dá para ser feito, o que não dá, o que é certo, o que é errado, o que é exagerado, o que é natural, né? Para vocês terem conhecimento de qualidade e a gente poder sempre ter uma consulta médica melhor, vocês conseguirem conversar com mais entendimento das coisas, tá bom? Então, se vocês souberem de alguém que precisa dessa informação, compartilhem no Face, ele fica sempre, no Instagram por 24 horas, tá bom? E dúvidas podem mandar, a gente vai respondendo. Não é todo dia que eu consigo postar stories, que eu consigo compartilhar as coisas do dia a dia com vocês. Vocês sabem que vida de mãe de nenê pequena é mais corrida, né? Então, a gente tem que dividir o tempo lá, o tempo aqui, né? Mas sempre que possível a gente vai postando, tá bom? Pra ir tirando as dúvidas de vocês, certo? Gente, obrigada, boa semana, espero vocês na semana que vem, tá bom? Até!